Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Novo Mundial de Clubes que começa em 2025 já tem os 12 europeus definidos. Vasco entra com recurso para eliminar dupla Fla-Flu na disputa da licitação do Maracanã. 61 milhões de reais. Flamengo acerta com o atacante Marcos Braz, vence a disputa. Jornalista crava que o Flamengo tem interesse em jogador do Cruzeiro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Atuais gestores do Maracanã, Flamengo e Fluminense, estão perto de conseguir a vitória na licitação para ficarem à frente do estádio por mais 20 anos. Porém, o consórcio formado por Vasco e W Torre entrou com um recurso no processo e tenta eliminar a dupla Fla-Flu dessa disputa. A tese para tirar o Flamengo e o Fluminense é que, segundo o Vasco e a W Torre, a dupla que administra o templo sagrado falta descrever as atividades básicas realizadas atualmente no Maracanã. Além disso, o Fla-Flu não detalha algumas responsabilidades, rotinas de operação e quantitativas pedidos na proposta técnica entregue ao governo. Vasco e W Torre alegam que Flamengo e Fluminense cometeram irregularidades no processo de concorrência pública pela operação e exploração por 20 anos do complexo Maracanã. Na primeira etapa da classificação da proposta técnica, o consórcio Fla-Flu conseguiu larga vantagem na pontuação, com 117 a 81 contra o Clube de São Januário. Além disso, há um terceiro interessado na disputa, a RNGD, Arena 360, que administra o Mané Garrincha em Brasília. Porém, o postulante foi eliminado por ter feito menos de 70 pontos, número mínimo na etapa. Dessa forma, a empresa também entrou com um recurso junto à Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O consórcio Maracanã para Todos do Vasco e da W Torre alega que a Comissão Especial de Licitação formada pelo Governo do Estado utilizou critérios subjetivos não previstos no edital de licitação e exige uma revisão do caso. Afinal, a dupla perdeu muitos pontos por conta do veto aos jogos de Santos e Brusque, incluídos na proposta técnica. A inusitada ideia do Vasco e da W Torre em incluir jogos de paulistas e catarinenses é de fornecer o Maracanã ao Santos em 35 partidas, além de outras 5 ao Brusque. Desse modo, o consórcio argumenta que não há no edital de concorrência nenhum impedimento para que os concorrentes atendessem a essa regra, a partir de compromissos celebrados com agremiações de outros estados. De acordo com a apuração do site ge.com, o processo de encerramento, que iria acontecer agora no dia 30 de abril, foi remarcado para acontecer no dia 8 de maio, às 10h30, na sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no auditório da Secretaria da Casa Civil. O presidente da Comissão Especial de Licitação, Fernando Amâncio de Camargo, explicou o motivo do adiamento. De acordo com a autoridade, a iniciativa aconteceu devido ao ponto facultativo do dia 23 de abril, devido ao feriado de São Jorge. O novo Mundial de Clubes, que começa em 2025, já tem os 12 clubes europeus definidos. Nessa quarta-feira, o RB Salzburg, da Áustria, garantiu a sua vaga no torneio que vai ter o Flamengo, no meio do ano que vem. Os austríacos tiveram a confirmação com a eliminação do Arsenal da Inglaterra para o Bayern de Munique da Alemanha na Champions League. Não somente o Salzburg garantiu a sua classificação nessa quarta-feira, na Ásia, o Ulsan da Coreia do Sul também carimbou a vaga para o Mundial. Afinal, a equipe venceu o Yokohama Marinos do Japão por 1-0 na semifinal da Champions Asiática. Através do ranking continental da FIFA, os sul-coreanos não podem mais ser alcançados. Europa, Alemanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Inglaterra, Chelsea e Manchester City. Portugal, Porto e Benfica. Espanha, Real Madrid e Atlético de Madrid. França, PSG. Itália, Inter de Milão e Juventus. Áustria, RB Salzburg. América do Sul, Brasil, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. América Central e do Norte, México, Monterrey e León, Estados Unidos, Seattle Sounders, Ásia, Arábia Saudita, Al Hilal,
Coreia do Sul, Ulsan HD FC, Japão, Uraia Red Diamonds, África, Egito, Al Ahly, Marrocos, Wydad Casablanca, Oceania, Nova Zelândia, Auckland City. Na América do Sul restam 3 vagas, para o campeão da Libertadores 2024, 2 pelo ranking. Além disso, a Ásia vai ter mais uma equipe, a África mais 2 e uma das Américas Central e do Norte. E, por fim, o país sede, Estados Unidos, vai enviar também um representante, totalizando aí 32 times na competição. Vale lembrar que o torneio que acontece nos Estados Unidos tem início no dia 15 de junho e final marcada para dia 13 de julho do ano que vem. Um clamor está ecoando entre os torcedores do Flamengo e ele se concentra em uma ideia simples, mas carregada de significado: a aposentadoria das camisas 16 e 4, em homenagem aos ídolos Olivinha e Marcelinho Machado, respectivamente. O pedido surge como uma forma de reconhecimento e gratidão pelos anos de dedicação e conquistas desses atletas com o manto sagrado. Olivinha, conhecido pela sua garra em quadra e sua importância tática, é considerado um dos jogadores mais emblemáticos da história recente do Flamengo. A sua trajetória no clube foi marcada por títulos e momentos memoráveis, conquistando a admiração não apenas dos torcedores, mas também de seus companheiros de equipe e adversários. A sua camisa 16 tornou-se um símbolo de determinação e excelência, e muitos acreditam que ela deveria ser retirada de circulação como uma forma de eternizar a sua contribuição para o Flamengo. Da mesma forma, o Marcelinho Machado é uma figura icônica no basquete brasileiro e especialmente no Flamengo. Com uma carreira repleta de conquistas, ele deixou a sua marca indelével na história do esporte nacional. A sua habilidade incomparável em quadra e a sua liderança inspiradora fizeram dele não apenas um grande jogador, mas também um exemplo a ser seguido dentro e fora das 4 linhas. A camisa 4, usada pelo Marcelinho durante tantos anos de sucesso, seria uma escolha natural para ser aposentada em sua homenagem. A ideia de aposentar camisas não é nova no mundo do esporte, porque em diversas ligas ao redor do planeta, times optam por aposentar números em honra a jogadores que deixaram um legado inigualável em suas respectivas equipes. Essa prática não apenas reconhece as contribuições individuais dos jogadores, mas também serve como um lembrete constante da história e da tradição do clube. No entanto, a decisão de aposentar uma camisa vai além do simples gesto simbólico. Envolve considerações práticas, como a disponibilidade de números para novos jogadores e a tradição do clube em relação à numeração das suas equipes. Além disso, é necessário garantir que a homenagem seja feita de maneira justa e respeitosa, levando em conta não apenas o desempenho em campo, mas também o impacto do jogador na comunidade e na cultura do clube. Aí eu te pergunto, você concorda em aposentar uma camisa para homenagear um craque? Coloca aí! Conforme informações trazidas pelo portal Bola VIP, o meia Oscar, que está no futebol chinês e tem contrato até novembro e não vai ser renovado, pode ser um alvo da equipe do Flamengo na janela de transferências do meio do ano. Outro meia badalado também teve o seu nome ventilado na Gávea. Ele vem se destacando no futebol brasileiro, mas pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita. Trata-se do meia Matheus Pereira, que pertence ao time árabe e está emprestado ao Cruzeiro até o meio do ano. A informação sobre o interesse do Flamengo no camisa 10 da Raposa foi trazida pelo jornalista e apresentador de televisão Everton Guimarães. Segundo ele, nos bastidores, a ideia do Flamengo é de que ele seria o tão sonhado substituto do Everton Ribeiro por ser uma peça com um estilo de jogo bem parecido. Para manter o meia no meio da temporada, o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno vai ter que pagar ao Al Hilal a quantia de 12 milhões de euros, valor correspondente a cerca de 67 milhões de reais na cota atual.
O time mineiro quer parcelar esse valor e o Flamengo observa a situação e analisa a possibilidade de negócio na próxima janela de transferências. Na temporada, o Matheus Pereira vem conseguindo se destacar jogando com a camisa celeste. Ele tem bons números no time, que vem enfrentando algumas dificuldades financeiras e problemas em campo. Na temporada, conforme dados do site Transfer Market, o meia de 27 anos já soma 9 participações em gols, tendo disputado 16 jogos. Ao todo, ele fez 2 gols e ainda deu 7 assistências. Ele pode jogar tanto como um meia mais centralizado, atuando na armação, mas também pode jogar caindo pela direita. Ou seja, o seu estilo de jogo lembra muito a forma do Everton Ribeiro. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, rapidinho, você me ajudou demais. Muito obrigado. Grande parte da torcida do Flamengo acordou muito feliz nessa sexta-feira ao se deparar com a notícia de que o Gabigol vai renovar o seu contrato com o Flamengo. De acordo com informações da agência RTI Sport, o acordo vai ser válido até 2027. A reportagem cravou que o jogador seguirá no clube, agora com um contrato por mais 3 temporadas. O atual vínculo do jogador termina em dezembro e muitos times estão interessados nele. O Corinthians tentou de todas as formas contratá-lo no começo do ano. Chegou a buscar um acordo com o Flamengo, mas os dirigentes rubro-negros não admitem perdê-lo para um rival nacional. A informação foi primeiramente noticiada pelo portal Nosso Fla. Nos últimos dias, as conversas se intensificaram e, pelo que consta na matéria, o acerto já é considerado certo, faltando apenas detalhes para a assinatura. A reportagem da agência RTI Esportes ainda acrescenta que apurou com fontes do Departamento de Futebol do Flamengo e eles confirmaram que a oferta foi mesmo aceita por parte do Gabigol e do seu staff. Assim, a assinatura do contrato vai acontecer apenas quando o julgamento na Corte Arbitral do Esporte, a CAS, na Suíça, for resolvido. O efeito suspensivo deve sair a qualquer momento, mas ainda vai faltar a decisão definitiva. Por outro lado, a diretoria entende que seria muito ruim para o clube perder um jogador como ele, um dos maiores ídolos da torcida e que tem uma identificação imensa com o Flamengo. Ainda segundo o jornalista Wilson Pimentel, o Gabigol vai passar a ganhar cerca de R$ 1.700.000 nesse novo acordo. Se a gente for pegar o contrato de 3 anos e fizer as contas, o Flamengo vai desembolsar algo em torno de R$ 61,2 milhões no total para ter o jogador por mais 3 temporadas. O Flamengo conseguiu diminuir as cifras, já que antes se colocava um salário de R$ 1,8 milhões e quase R$ 65 milhões por 32 meses de contrato. O Gabriel sempre priorizou a sua permanência no Flamengo. Antes de ser suspenso, ele teria recebido uma proposta da Real Sociedade da Espanha e recusou a investida europeia. Apesar de não ter sido titular na maior parte do tempo com o Tite, o comandante conta com ele para a temporada e torce para que ele volte logo a ficar à disposição. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo age certo em renovar o contrato com o Gabigol nessas condições? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!